Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, meu amigo, minha amiga, o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Convido você que pegue a sua Bíblia, já estou aqui com a minha em minhas mãos, e vamos estudar juntos o que diz as Sagradas Escrituras. O livro hoje escolhido é um livro de 2 Crônicas, o capítulo 33, o verso a partir do verso 10. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte, veja só. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O verso 11 nos diz o seguinte, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. O verso 12 nos diz assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. O verso 13 nos diz: fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Você percebe aqui que esse rei chamado Manassés, ele estava angustiado, porque ele estava preso. Aqui o exército da Síria veio sobre ele e levou ele cativo. Então ele dirige essa oração ao Deus de Israel. E ao dirigir essa oração, aqui diz que Deus foi favorável à sua oração. Deus ouviu a sua oração. Mas o que esse rei fez então para que ele se encontrasse nessa situação, preso? Quando nós pegamos o capítulo 33 e o verso 6, olha só o que foi que esse rei fez para que ele se encontrasse nessa situação, preso, e então ele fez aquela oração a Deus. Ele fez o seguinte, capítulo 33 e o verso é o verso 6. Olha só o que foi que esse rei fez. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Aqui tudo que era abominável para Deus, esse rei praticou, esse rei ele fez. E aqui no finalzinho do verso 6 diz que era para provocar a ira de Deus. Sabe, é por isso que esse rei então foi preso pelo exército da Assíria. Mas um fato que chama a atenção é que esse rei, no momento de aflição, no momento de angústia, ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor. E aqui diz que Deus então liberta esse rei e manda esse rei para casa. Mas no finalzinho do texto que nós lemos, do verso 13, diz assim, ó, veja só, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aqui nós temos um rei, então, que se arrepende dos seus pecados. E ele se arrepende dos seus pecados e confessa os seus pecados a Deus. Sabe? E Deus, ele aceita o arrependimento desse rei. Deus perdoa, né, o arrependimento, os pecados desse rei. E Deus tem misericórdia, então, desse rei.
Sabe, meu amigo, minha amiga, talvez eu estou falando para alguém que cometeu algo em sua vida e talvez esteja angustiado ou preocupado e talvez tenha ido a Deus e tenha pedido perdão por esse ato cometido. Sabe, eu quero dizer para você que Deus, ele perdoa, né, o seu e o meu pecado. Ele perdoa. Um fato que chama a atenção é que quando nós pegamos o livro de Miqueias, o livro de Miqueias tem aqui uma promessa para mim e para você. Olha só o que diz o livro de Miqueias, o capítulo 7, o verso 18 e o verso 19. Nos diz o seguinte: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Ó Senhor, não retenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quando nós pegamos o verso 19, diz assim: Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe, meu amigo, minha amiga, quando nós cometemos algo terrível diante de Deus, algo que desagrade a Deus, que deixa Deus triste, e existe da nossa parte um arrependimento desses pecados, e nós vamos diante de Deus. Aqui diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e se esquece da transgressão. Aqui fala que Deus, ele pega então os nossos pecados, ele nos perdoa, ele esquece os nossos pecados, e aqui diz que ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. É isso que Deus faz com o meu e com o seu pecado, quando nós nos arrependemos. Foi isso que Deus fez então com aquele rei chamado Manassés. Deus perdoou os pecados dele, Deus lançou os pecados dele na profundeza do mar. Deus esqueceu os seus pecados. E aquele rei reconheceu quem era Deus. Que possamos também reconhecer quem é Deus em nossas vidas. Um Deus perdoador, um Deus misericordioso, quando nós vamos até Ele e pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Sabe, se você está triste porque cometeu algo contra Deus, corra até Ele, peça perdão e tenha certeza que Deus irá perdoar então o seu e o meu pecado. Convido você a fechar os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, amado Pai, quem, Senhor, é semelhante a Ti, e tem o poder, Senhor, de perdoar os pecados. Não só perdoar, mas esquecer e lançar nas profundezas do mar. Nos perdoe, Pai, se nós temos cometido algo que tenha deixado o Senhor triste. Esteja conosco, Pai, que possamos sentir a necessidade do arrependimento em nossas vidas e que possamos confessar os nossos pecados ao Senhor e ter a certeza que o Senhor tem o poder de perdoar todos eles. Obrigado por esse momento, esteja com minha amiga, com meu amigo, cuide deles de uma maneira toda especial. Obrigado por tudo, nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.